Boa noite, meus amores, boa noite a todos. Esperar um pouquinho aqui para poder o pessoal entrar. Mas hoje a gente vai ter uma noite bem gostosa aqui, num momentozinho de reflexão, para a gente falar um pouco dos ensinamentos do Cristo na nossa vida, tá bom? Só esperar um bocadinho aqui para dar a hora certinha ali, o pessoal chegar. E eu espero que vocês estejam bem, estejam todos ótimos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um livro, na verdade é um capítulo desse livro, que é o livro Dias Melhores. Boa noite, Mauro, tudo bem? Hoje eu vou me lembrar, o Mauro falou da última vez que eu tive por aqui, pra gente lembrar de colocar a nossa aguinha fluidificar. Eu já até coloquei a minha aqui. Esse períodozinho que a gente está passando por necessidades de fortalecer o organismo, porque o tempo fica frio, esquenta um pouquinho, é muito bom. Eu vou, como eu falei com vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Dias Melhores de Carlos Bacelli, um trechinho, um capítulozinho do livro, fazendo uma correlação. A gente vai usar um pouquinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho do livro do Médiuns, do livro dos Espíritos, né? Para a gente começar, eu quero convidar. Boa noite, Sueli. Quero convidar vocês para a gente poder fazer a prece de abertura juntos. Sempre é importante, sempre é muito bom que a gente entregue todos os nossos projetos na mão de Deus, para que Ele sempre nos abençoe e nos guie. E é isso que a gente vai fazer agora. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade querida, que promove esses encontros maravilhosos, Pai, utilizando a tecnologia que o Senhor nos deu para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, para toda a equipe de trabalho. Agradecimento especial ao Senhor por nos proporcionar esses momentos de profunda reflexão sobre nós, sobre o seu Evangelho de luz. Peço, Senhor, que nos oriente, nos abençoe, que seja feita aqui a vossa vontade, que as suas palavras sejam ditas e que os nossos corações sejam tocados e aliviados, aliviados do peso de sofrimentos, angústias, preocupações, que a gente tenha um momento de refazimento na sua santa e sagrada presença. Por isso te agradeço, peço que continue conosco hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja. E assim há de ser. Boa noite quem está chegando agora. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um capítulo do livro, que é o livro muito, eu gosto muito desse livrinho, não sei se vocês conhecem, o livro Dias Melhores. Ele é pelo irmão José, né? Através do Carlos Bacelli. E esse livro, ele tem pequenas reflexões. É aquele livro bom para quando a gente está querendo fazer um evangelho no lar, quando a gente está querendo iniciar, por exemplo, um estudo, ou antes de dormir, aquela leitura gostosa, que, boa noite, Estela, boa noite, aquela leitura gostosa antes de dormir, para dar aquela relaxada. E o capítulo que a gente vai falar hoje é És único. E é importante da gente ser relembrado de que nós somos únicos, principalmente dentro do contexto do que a gente tem vivido hoje. Não sei se vocês estão observando isso, mas a gente tem seguido exemplos, não para retirar desses exemplos, dessas pessoas, coisas que possam nos melhorar, mas a gente tem percebido que a sociedade está copiando um modelo de alegria, um modelo de felicidade,
um modelo de perfeição que não é o modelo ideal. A gente está num turbilhão do dia a dia que está nos compelindo a fazer repetições de maneiras irracionais até e nos guiando para caminhos que não são para caminhos de descobertas íntimas, nem de transformações que são necessárias dentro da gente. A gente só está copiando o outro, querendo ficar fisicamente parecido com o outro, fazendo transformações que nos colocam dentro de lugares e de caixinhas para sermos aceitos pela sociedade. Enfim, esse livro ele vai começar para a gente trazendo a seguinte reflexão. Vou lendo aqui os trechinhos para a gente pensar. Em meio a milhões e milhões de criaturas, não existe nem que seja absolutamente igual a ti. Isso é tão profundo de você saber que você é único mesmo. Tem uma centelha divina que criou a mim, a você, de maneira potencial para que a gente seja luz o tempo inteiro. Mas as minhas vivências, as suas vivências, nos levam para caminhos e para aprendizados diferentes. E às vezes uma situação que você passa hoje, alguma dificuldade que você esteja enfrentando, ou algum momento de alegria, alguma conquista que você esteja desfrutando nesse momento, vão ser úteis, vão servir de ensinamento, de aprendizado lá na frente para alguma coisa na sua própria vida ou na vida de alguém que você tem próximo. E isso é muito importante. A forma como as coisas chegam até cada um de nós, elas podem ser muito semelhantes, mas a maneira como cada um reage e cada um se desenvolve é verdadeiramente único. E ele continua: de certa forma, és único na criação universal. Tudo foi criado em função da tua existência. Olha só, que coisa maravilhosa para a gente pensar. Tem dia que a gente acorda bem borocochô, né? Ai, a gente acorda, já não tá querendo muito nada, que a gente fala assim, ai, uma vontade de não ter que ir trabalhar hoje, né? Uma vontade de não fazer nada, uma vontade. Tem dias que a gente acorda desse jeito. Se a gente parar um pouquinho e refletir que tudo que nós temos, nossa família, nossos amigos, nosso alimento, nosso lar, nossas vestes, os nossos adereços que nos auxiliam no dia a dia, foi criado em função da nossa existência. Então, verdadeiramente, iniciar o dia é receber um presente lindo nas nossas mãos. O presente de um recomeço. E ao longo do dia, vários outros presentes nos são entregues. Parar, sair um pouco dessa nuvem de preocupações, desse tumulto mental que às vezes a gente se envolve e começar a enxergar como é bom ser filho amado, como é bom ser filho querido, como é bom saber que nós temos um Pai que nos ampara, que nos ilumina e que todo instante está do nosso lado, para que a gente continue trilhando caminhos prósperos. E aí, tem um livro que é a Psicografia de Chico. O nome do livro é Emmanuel.
E ele traz uma informação para gente, olha lá. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Você é uma criação perfeita e inimitável. E fluidos misteriosos te conectam o tempo inteiro a Deus. Os homens terão, portanto, seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia com o Criador. O que é essa harmonia com o nosso Criador, né? É a concórdia, é a gente estar voltado verdadeiramente para aquilo que Deus pretende para a nossa vida. É passar muitas vezes por desafios atrozes para os olhos de todos, mas com uma alegria inexplicável que nos sustenta e que nos guia o tempo todo. Nunca se esqueça, nenhuma ovelha fica para trás. Então, todas as vezes que a gente puder relembrar, a gente precisa ser relembrado disso, né? Nós estamos conectados com Deus. Basta querer mais para que a gente consiga melhor desenvolver as nossas atividades do dia a dia com tranquilidade. Já perceberam que a gente consegue atravessar uma rua, a mesma distância? Ou a gente vai conseguir atravessar andando só, ou a gente vai conseguir atravessar correndo, ou a gente vai conseguir atravessar segurando a mão de alguém, ou a gente vai conseguir atravessar. A gente vai conseguir. O nosso destino está nos conduzindo. O nosso caminhar está nos conduzindo ao nosso Pai o tempo todo. Então, não importa a maneira com a qual as coisas têm se apresentado para a gente, tudo está sendo feito para que a gente tenha cada vez mais uma bagagem de luz para transpassar momentos, passando mesmo por áreas trevosas, por áreas difíceis, com a serenidade que o Cristo passou pelo Calvário. És único. E aí, ele continua aqui pra gente no livro do Pacelli. Deus se devota a ti com especial ternura. Se não existisses ou deixasses de existir, algo estaria faltando dentro do contexto natural da vida. Sabe quando que a gente percebe isso? Eu vou lembrar primeiro do momento alegre. A gente percebe isso quando chega uma nova vida para as nossas vidas. Quando os nossos amores vêm do plano espiritual e reencarna e a gente tem a bênção de receber na nossa família ou no nosso grupo de amigos, né? Um bebezinho ali que a gente recebe com tanto amor, com tanta alegria, com tanta festa. Se a gente não existisse, algo ia estar faltando no natural. E quando a gente deixa essa veste para trás e volta para a morada eterna, por mais que nós tenhamos uma dificuldade, acho que é assim que podia falar, né? Por mais que a gente tenha uma dificuldade de lidar com até breve, a gente está sendo liberto e a gente está voltando, existindo verdadeiramente na morada eterna, na nossa verdadeira casa, no nosso verdadeiro lar. Pensando assim,
deveríamos nos alegrar também com as nossas despedidas, com os nossos até breve. O que é até breve? Porque a morte não existe. Somos espíritos eternos, verdade? E aí, no livro Pão Nosso, Emmanuel fala com a gente lá, através de Chico, na leitura no capítulo 144. Fazei preparativos. Ele fala assim: certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo a cada noite. Esse chamativo é importantíssimo para a gente também. O que nós estamos fazendo com o tempo que nos é presenteado por Deus? Será que nós estamos acordando? Erguem-se do leito, né? Será que nós estamos acordando? Simplesmente nos alimentando, às vezes até com escolhas alimentares ruins. E estamos nos distraindo ao longo do dia. E tem bastante distração no nosso momento, né? Existe uma distração, então, que é grandiosa e também é usada como veículo, como está sendo usada agora, que é o nosso celular, né, gente? A internet, a gente às vezes opta por escolhas que não são escolhas saudáveis pra gente, que não são proveitosas, não são boas pra gente. Então, quando ele fala que no fazer preparativos, ele nos chama para que a gente não atravesse o dia de maneira irracional, para que a gente não execute movimentos mecânicos, ligar e sair fazendo as coisas sem prestar atenção naquilo que está acontecendo. Quantas vezes a gente já se deslocou, saiu de casa para o trabalho, ou de casa até a padaria, de um lugar para o outro, seja qual for o lugar, e a gente nem lembra como que a gente chegou no outro lugar. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Aí eu te pergunto, nesse momento, vamos usar o exemplo que a gente está saindo de casa para ir até a padaria comprar um pão e retornar para casa. Se a gente entra nesse movimento mecânico, será que a gente percebe as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente consegue olhar verdadeiramente e notar que alguém precisa de um bom dia com um sorriso? Será que aquela conversa fiada que tem na fila quando a gente espera o pão, será que a gente está prestando atenção nela? Será que a gente está contribuindo ali para uma sementinha boa ser plantada na cabeça de alguém? Isso é algo que a gente precisa refletir, porque se nós somos seres únicos, criados à imagem e semelhança de um Deus que é bom e justo, que nos ama demasiadamente, ai que delícia ser amado. Será que a gente consegue compreender verdadeiramente que o nosso dia é um presente sagrado? Como nós temos feito das horas que estamos aqui acordados e como nós temos feito uso das horas que o nosso corpo descansa, mas que o nosso espírito poderia estar aprendendo e trabalhando mais. Carlos Bacelli fala assim pra gente lá: o teu destino é grandioso e incomparável. Você já se olhou e já pensou isso?
que tem um dia maravilhoso esperando por você. Tudo aquilo que você deseja, se você correr atrás, Deus vai te ajudar, tendo ali para o seu desenvolvimento moral. Vai acontecer? O que você tem planejado para a tua vida? Ah, não é ficar olhando lá para a vida do outro, não. O que você tem planejado para a sua vida? O que você tem feito para abençoar a sua própria vida? Aos olhos do Pai, sempre haverá uma característica tua que te distinguirá de todos os outros. Não tem quando, se a gente pudesse fechar o olho agora e pensar em alguém que a gente ama, mas que já não está mais aqui fisicamente, que a gente lembra da voz, lembra do cheirinho, né? Lembra daquele carinho que era só aquele tipo de carinho, aquela brincadeirinha que era característica daquela pessoa com a gente. É assim que Deus consegue ver a gente, com essa mesma alegria. Cada filho dele tem uma característica especial. Quando a gente fala das características, a primeira coisa que vem à minha cabeça é a parábola dos talentos. Esses talentos que a gente recebe, né? Quais foram os talentos que Deus entregou? E o que é que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Ah, Michele, eu não tenho talento nenhum. Tem sim, tem. E se olha, sonda teu coração. Vê uma coisa que te deixa alegre de fazer, que te deixa bem feliz de fazer. A gente estava conversando na evangelização infantil lá no grupo e a gente estava falando sobre o relacionamento de Jesus com João Batista. E a gente estava falando assim, o que é que você faz para deixar um amigo feliz? E aí é curioso, né? Tem certas perguntas que a gente vai para fazer para as crianças, mas já meio que achando que a gente já sabe o que elas vão responder. E as respostas foram tão diversas, com coisinhas tão simples, que eu fiquei pensando, o que é que de simples eu tenho feito para alegrar a vida dos meus amigos também? Gente, eles são tão lindos. A criança é muito, muito especial, né? E até partilhar com a gente que limpar o lugarzinho para o amigo sentar, que emprestar a borracha. Ah, é um gesto bobo, né? Toda a simplicidade que envolve o amor provém do coração de Deus. É multiplicação de talento. Quando eu penso nisso, quando eu penso nesses dons que Deus me deu, nesses talentos que Ele me entregou, quando a gente reencarna, né? A gente tem uma programação a seguir e enfim, tarefas a serem cumpridas, a gente tem descobertas a serem feitas, a gente tem reconexões a fazer, reajustes, mas a gente também tem muita coisa boa para tirar de cada item desse ao longo da nossa existência. E a gente só vai fazer isso quando a gente acreditar no nosso potencial. E o teu talento, o meu talento, que provém de Deus, é o nosso potencial de amor. E aí, gente, não é só o amor que a gente fala da boca para fora, não, meu Deus. É o amor que a gente sente do coração para dentro. É um amor que não tem palavra para explicar. A gente sabe quando a gente está seguindo os ensinamentos do nosso Pai, porque é uma alegria inexplicável que preenche o nosso coração.
e por vezes transborda nos olhos, não é verdade? Isso é maravilha. E aí, eles continuam pra gente lá no livro, o irmão José e o Bacelli. Onde te situares será tomado como ponto de luz e de referência do amor. Gente, já pensou nisso? Você já pensou que hoje, eu tô fazendo essa live, a gente tá fazendo à noite, né? Eu não sei que horas que você vai assistir essa live, eu sei que tem gente aqui que tá assistindo junto comigo, mas ao longo do dia, enfim, até agora, até esse momento, você já pensou em quantas oportunidades você teve para deixar um lastro de amor na vida daquele irmão que tocou a tua vida? Seja só com um sorriso, seja só com um bom dia. Já parou para pensar nisso? E já percebeu que muitas pessoas tentaram deixar esse lastro de luz na sua vida e talvez você estivesse tão conectado em outra coisa que você não notou? É por isso que algumas bênçãos, elas vêm pra gente todos os dias, o tempo todo, e a gente não consegue alcançar, porque a gente não está aberto para receber esse lastro de luz. A gente não está aberto para receber essa luz que vem de Deus para nós o tempo todo. E ele continua. Por mais insignificante e sem importância que você se sinta, nada e ninguém vai te superar em importância e significado. O menor dos teus gestos tem extrema repercussão nas leis que regem os princípios da criação divina. Olha a nossa, olha a tua importância, olha o teu valor perante Deus. Grandioso demais, grandioso demais. Tudo o que você tocar se transforma em luz, se isso for a vontade do seu coração. Eu sei, e como eu sei, que por vezes a gente não se acha merecedor desse amor, não. Por vezes a gente se acha, na verdade, indigno de ser chamado de filho. Mas eu também sei que é nesse momento que o colinho quente do Pai vem para perto da gente. Que a gente é abraçado, que é carinhado, que é carregado. Deus, Ele tem muito para nós, mas nós também temos muito para ofertar uns para os outros. É verdade, Sueli, as crianças são maravilhosas e é real, né? Doar o que a gente tem a alguém faz a diferença no coração do outro. É por isso que quando às vezes algumas pessoas passam pela nossa vida e não conseguem deixar o melhor delas, né? Pega isso pro teu coração, não. Não critica esse irmão. Cada um tá fazendo o melhor que pode. Cada um tá fazendo o melhor que pode. Todo mundo tá com problemas, perdão, não são problemas, são desafios. Todo mundo tá com desafios a serem vencidos na cabeça o tempo todo, no coração o tempo todo. Não é só o seu dia que tá difícil, o dia de outros também está difícil. E da mesma forma que alguém pode te magoar, você também pode magoar alguém. Da mesma forma que você pode não ter feito aquilo verdadeiramente com o coração, foi intencional, também não foi intencional do outro. Não fica tentando imaginar o que está passando na cabeça do outro, ver o que está passando na tua, e ver o que, que dá para fazer para melhorar e para a gente poder emanar mais energia, né? E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, amará ao teu próximo como a ti mesmo, né? O espírito deve ser cultivado como um dom. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. Como é que eu consigo, então, me desvencilhar de coisas que estão me prendendo trabalhando?
mais do que os bens terrenos, esse espírito cultivado, né, essa riqueza, esse trabalho, mais do que os bens terrenos, esse trabalho vai nos dar a gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Não há outro caminho, não há. E para que a gente consiga trilhar esse caminho, nós temos que trabalhar, termos verdade, instrumento, termos paz, sermos muitas vezes desafiados por nós mesmos. E aqui tem uma frase que eu inclusive separei ela do todo e para mim ela mexeu muito comigo. És causa determinante e não efeito. Vou repetir. És causa determinante e não efeito. E qual é a diferença de ser causa determinante ou de ser efeito? Ser causa determinante. Aconteceu alguma situação difícil no contexto social, certo? Qualquer situação difícil que vocês se lembrem aí nesse momento. Ser causa determinante é olhar para essa situação com olhos de amor. Aconteceu um feminicídio. Olhar para essa situação com olhos de amor, com olhos misericordiosos. Fazer uma oração a todos os envolvidos. Não ficar envolvendo-se em energias deletérias. O que é ser efeito? Ser efeito é escolher se envolver em energias deletérias. Ser efeito é estar dentro daquela situação sem que ela seja sua. Ter efeito é você apontar o dedo, é você colocar o dedo na ferida, é você tacar álcool quando aquilo já está pegando fogo. A frase é: és causa determinante e não efeito. É através de tudo aquilo que eu desejar que as coisas vão acontecer. Então, a minha contribuição ela é importante para hoje. O nosso planeta, ele ainda tem irmãos em necessidade de alimento, fome. Hoje, nós ainda temos guerra. Nós temos guerras físicas, nós temos guerras espirituais. O que é que temos sido causa determinante ou efeito? Temos agido de maneira a melhorar, a amenizar esses momentos de dor e sofrimento que não são daqueles irmãos que estão passando, não, são nossos. Que enquanto uma ovelha estiver perdida, todas as outras estão ali paradas esperando ela voltar, porque lá foi o pastor buscá-la. Então, eu estou ajudando nesse magnetismo? Eu estou colaborando para que a vida das pessoas melhore? Para que a violência acabe? Eu estou contribuindo para isso? Que a escolha, o que eu tenho escolhido, és único. E aí, para encerrar a nossa reflexão de hoje, a última frase que tem no capítulo fala assim pra gente: acima de ti, apenas a causa primeira que sem ti careceria de fundamento.
acima de nós, só o nosso amado Pai, e que já nos é o suficiente, muito além do que somos merecedores. É esse amor que Ele nos devota o tempo todo, né? O objetivo maior da gente estar aqui hoje, todo mundo que entrou e que conseguiu continuar, e todo mundo que está aqui assistindo, é porque dentro da gente algo pulsa por melhorar. Dentro da gente, a gente reconhece que a gente precisa de cuidado e de carinho. E a gente já percebeu que esse cuidado, que esse carinho só virá quando eu me conectar verdadeiramente com a minha consciência. As leis divinas estão dentro da gente e a gente tem facilidade em acessá-las. Nós é que às vezes escondemos. E aí eu vou deixar aqui 4 pontos para a gente refletir. Primeiro, eu tenho reconhecido o meu valor como criação única. Eu tenho reconhecido o meu valor como filho amado e querido desse Pai esplendoroso. Segunda reflexão. Eu tenho vivido de maneira consciente ou eu só estou reagindo à vida? Lembra que a gente falou? É causa determinante e não efeito. E acaba tão rápido, né? Nem lembra direito o que fez. Presta atenção. Tenho vivido de forma consciente ou estou somente reagindo à vida? Terceiro ponto. Que escolhas eu tenho feito para determinar o rumo da minha vida? Crianças, refletindo, por mais que eu ame qualquer pessoa, eu só tenho poder de mudar a minha direção. Ah, Michele, mas o exemplo arrasta. Concordo, desde que você seja um exemplo bom e que a pessoa queira. Porque você pode ser a pessoa mais equilibrada e sensata, amorosa. Vamos um exemplo fácil. Jesus é pra gente, o nosso mestre, né, amado. Ele é pra gente um grande exemplo. Mas nós ainda não conseguimos chegar nem perto do que o que ele é. Então, nós precisamos nos esforçar para o nosso melhoramento. Ele quer muito esse melhoramento, mas ele não consegue se eu não quiser. E a última, que nem por isso ela é a menos importante reflexão, eu tenho sido referência de amor e de luz em todos os ambientes onde eu estou. Quando eu chego num ambiente, eu estou levando o quê para dentro dele? Lembra? Cada um só oferta aquilo que tem. Eu estou levando o quê? Eu não preciso entrar num ambiente desarmonioso e sair dali em desarmonia. Mas eu tenho possibilidade de entrar num ambiente desarmonioso e pedir a Deus que Ele me auxilie para que eu consiga levar um pouco de paz aos corações que estão ali envolvidos. Hoje foi a nossa reflexão. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a vocês pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui agora conversando sobre esse assunto que para mim é muito importante.
porque não é um assunto que eu domine, é um assunto que eu preciso o tempo inteiro ser lembrada. Somos únicos. E antes da gente pensar que a gente não tem possibilidade de mudar nada, antes da gente se deixar envolver nesse pensamento, né, que a gente não tem possibilidade de mudar nada, a gente lembre sempre que nós somos um verso que nunca vai ser repetido no poema da criação divina. Nós somos esse verso. Deus abençoe os nossos corações, Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. Estela colocou aqui, Estela, muito obrigada, é verdade. Peça que o céu te ajudará, mas ajuda-te. É verdade. Nós precisamos ajudar a Deus para que Ele nos auxilie, porque o amparo ele já está ao nosso redor o tempo inteiro. Mas quando nós não estamos com um olhar limpo para perceber isso, a gente não vai conseguir acessar. Né? Não é que Deus esqueceu da gente. Não existe. Nós é que estamos com dificuldade de perceber a presença dele. E é a sua verdade. Todos nós precisamos, cada um no ponto individual necessário. A gente precisa buscar cada vez mais esse ponto de equilíbrio, né, da gente. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês pelo amor, pelo carinho, pela companhia. E eu vou pedir aqui a vocês para a gente fechar o olho só para fazer uma prece final, para a gente agradecer a Deus por esse momento. E não se esqueçam de beber a aguinha, depois agradecendo a Deus por tudo que já foi depositado aqui. Querido Deus, quanta alegria poder estar em conexão com o Senhor nesse momento. Queremos agradecer pelas reflexões trazidas pela espiritualidade aos nossos corações. Queremos pedir, Senhor, que sonde todos os dias das nossas vidas, derramando sobre nós as bênçãos necessárias para caminhos que podem trazer desafios, mas que nos trarão transformações íntimas maravilhosas. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pela tua compaixão. Obrigada pela tua luz. Que nesse momento as bênçãos aqui sejam multiplicadas e levadas aonde quer que haja um irmão nosso em necessidade. Que a sua paz alcance a todos os corações. Sê conosco, Pai, hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja. Meus amores, um beijo grande. Fiquem com Deus. Nunca se esqueçam do quanto vocês são importantes. Amo vocês. Beijos. Obrigada.